Tem gente que tem medo de fantasmas. Eu nunca tive. Meu medo sempre foi mais simples, mais real. A ideia de que alguém poderia entrar na minha casa sem eu perceber. Mas nada me preparou para descobrir que esse alguém já estava morando comigo há semanas. Tudo começou com um barulho simples, um arranhado leve, vindo da parede do meu quarto. No começo eu pensei que fosse rato ou madeira estalando, mas o horário não fazia sentido. Toda madrugada, exatamente 3h17, o barulho começava. Um dia, por curiosidade, eu coloquei o ouvido na parede e ouvi respiração. Era baixa, lenta, como alguém dormindo profundamente, só que a parede dava para o corredor, não fazia sentido. Eu comecei a reparar em coisas pequenas, comida sumindo, itens fora do lugar, roupas que eu tinha certeza de ter deixado dobradas, bagunçadas. Eu moro sozinho. Então, ou eu estava perdendo a cabeça, ou alguém estava entrando na minha casa. Coloquei uma câmera escondida na cozinha, deixei gravando, fui dormir. No dia seguinte, tinha 3 horas de vídeo, mas nos minutos em que ouvi o barulho, a câmera desligou sozinha. No quarto, perto do chão, tinham 2 tábuas meio soltas. Sempre estiveram ali, mas eu nunca liguei. Dessa vez, eu decidi forçar. Quando puxei, senti um vento frio vindo de trás da parede e uma abertura, um espaço oco, grande o suficiente para alguém entrar. A parede era oca e o buraco tinha tecido de cama, cobertores velhos, plástico de comida. Alguém estava dormindo dentro da minha parede. Eu decidi ir por a câmera apontada direto para o buraco. Deixei gravando. Dormir aquela noite foi impossível. No dia seguinte, quando fui ver, o vídeo travou em alguns momentos. Mas antes do travamento, eu vi a mão de alguém empurrando a madeira por dentro 2 vezes, como se estivesse conferindo se a passagem estava livre. Depois, uma sombra, a cabeça de alguém, cabelo comprido, movimento lento, como se estivesse acordando, espreguiçando. E então, o rosto. Ele olhou direto para a câmera. Nessa noite, o barulho foi diferente. Não era arranhado, era passos pesados, do lado de dentro da parede, indo de um canto para outro, como se estivesse inquieto. Então, silêncio, silêncio total, até que a madeira do rodapé começou a se mover, devagar, milímetro por milímetro. Eu congelei, não conseguia me mexer. Parecia que meu corpo sabia antes de mim que algo horrível ia sair dali. Quando a madeira abriu, só metade do rosto apareceu. O olho dele tremia, como quem vive no escuro há muito tempo. Ele sussurrou algo, mas tão baixo que parecia só ar. Eu corri, bati a porta, chamei a polícia. A polícia entrou no buraco da parede e você não tem ideia do que encontraram. Colchões, embalagens de comida, roupas minhas que eu nem lembrava que tinham sumido e um caminho que levava até o sótão. O cara estava morando ali há semanas. Quando a polícia chegou, ele não estava mais lá. Hoje, meses depois, ainda acordo às 3h17 às vezes, e quando acordo fico em silêncio. Um silêncio tão pesado que consigo ouvir tudo. E às vezes eu juro que ouço o mesmo barulho, não dentro da parede, mas dentro de mim. Ninguém nunca sabe quem realmente divide a casa com você. Tem gente que guarda foto,
roupa, carta antiga. Eu guardei um celular. Não era por apego ao objeto, era pelo dono. O celular era do Lucas, meu melhor amigo. O cara que cresceu comigo, dividiu videogame, lanche na escola, cigarro escondido, plano idiota, sonho grande. E também foi o cara que morreu antes de fazer 28 anos. Um acidente de carro, simples, rápido, estúpido. Um motorista bêbado, uma curva errada e uma notícia no meio da madrugada. Eu não fui no hospital, não vi o corpo, não me despedi. Eu só lembro da mensagem da mãe dele, com as palavras todas tortas, como se o celular não tivesse conseguido segurar o peso do que ela estava tentando dizer. Depois do velório, ela me chamou num canto, me entregou o celular dele e só falou: "Fica com você." Ele confiava mais em você do que em qualquer um. Na época, eu não entendi se aquilo era um presente, uma responsabilidade ou um castigo, mas aceitei. Levei o aparelho para casa, coloquei dentro da gaveta da minha escrivaninha e tentei seguir a vida. Pelo menos foi o que eu achei que estava fazendo. Eu nunca liguei o celular do Lucas. Nunca, pelo menos, não conscientemente. No começo eu até pensei em ver as fotos, os vídeos, as conversas, mas só de imaginar abrir aquilo, parecia que eu estava invadindo um lugar que não era para ser meu. O tempo passou, eu mudei de emprego, terminei um relacionamento, mudei de apartamento, e o celular do Lucas sempre ia junto. Mudava de gaveta, de caixa, de lugar, mas nunca sumia. Era como se fosse um objeto fixo na minha vida, um ponto que não mudava, mesmo quando tudo ao redor mudava. De vez em quando, eu abria a gaveta, via ele ali, parado, com aquela tela preta, e fechava de novo. Era um ritual estranho: abrir, olhar, evitar tocar, fechar, até a noite em que eu ouvi uma coisa que não fazia o menor sentido. Uma notificação. Era terça-feira, por volta de 2 da manhã. Eu estava deitado, virando para o lado, tentando achar posição para dormir, quando ouvi o som. Plim, seco, curto, reconhecível, som de notificação de mensagem, mas não era do meu celular. O meu estava na mesinha de cabeceira, do meu lado, carregando, com a tela virada para cima. Eu vi a tela, nada acendeu. O som veio de outro lugar. Eu levantei meio irritado, pensando que podia ser a televisão ligando notificação de aplicativo. Alguma coisa assim. Mas a TV estava desligada. O notebook também. Foi aí que eu percebi de onde o som tinha vindo. Da escrivaninha, da gaveta, do celular do Lucas. Eu congelei. Fiquei alguns segundos parado no meio do quarto, ouvindo só o barulho da minha própria respiração, tentando achar uma explicação óbvia e rápida. Talvez tenha algum resto de bateria, talvez algum toque aleatório, talvez eu esteja ouvindo coisa. Eu tentei ignorar, voltei para a cama. Quando eu estava quase deitando, ouvi de novo. Plim. Dessa vez, não foi só o som, foi um reflexo de luz, escapando pela fresta da gaveta. Uma luz azulada, rápida, aquela iluminação típica de tela de celular acendendo no escuro. A gaveta brilhava por baixo da madeira. O celular estava ligado e alguém tinha mandado uma mensagem. Eu devia ter ido até a escrivaninha, aberto a gaveta e ver com meus próprios olhos, mas eu não fui. Eu fiz o que qualquer pessoa covarde faz quando percebe que alguma coisa está prestes a mudar a forma como ela enxerga o mundo. Eu voltei para a cama, virei para o lado oposto e tentei dormir. E dormi. Ou pensei que tinha dormido. No dia seguinte, convenci a mim mesmo que tinha sonhado. Era mais fácil. Fui trabalhar, voltei, jantei qualquer coisa, mexi no celular, rolei feed, fiz tudo no automático, até que, sem perceber, eu reparei no horário no canto da tela. 3 horas
e 12 minutos. Eu já estava deitado, e aí, como se o universo tivesse esperado só eu olhar para o relógio, aconteceu de novo. Plim! Veio da escrivaninha, de dentro da gaveta. Eu virei a cabeça lentamente, como se tivesse medo de fazer qualquer movimento brusco, e vi a fresta de luz se formar de novo. Dessa vez, eu não hesitei. Levantei, fui andando devagar até a escrivaninha. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. Eu respirei fundo, coloquei a mão na maçaneta da gaveta e abri. O celular do Lucas estava ali, ligado. Na tela de bloqueio, uma notificação, uma única, de um número desconhecido, sem foto, sem nome, só o texto da mensagem, travado ali na tela, como se estivesse me encarando. Você ainda está acordado? Por um segundo, eu pensei que o celular tivesse pegado algum Wi-Fi automático, que alguém tivesse o número, sei lá. Mas não era isso que me deixava gelado. Era o pronunciamento. No canto da tela, o horário da mensagem, 3h17. Eu olhei para o relógio da parede, 3h17. A mensagem tinha chegado naquele exato momento. Eu olhei de novo para o texto. Você ainda está acordado? Eu podia apagar, eu podia desligar o celular, eu podia ignorar, mas eu fiz o que eu não devia ter feito. Eu respondi. Desbloqueei o aparelho com a digital do Lucas, que por algum motivo ainda funcionou. Deslizei a notificação e escrevi só uma coisa. Quem é? A resposta veio em menos de 5 segundos. Rápida demais, como se a pessoa estivesse esperando. Você sabe quem é? Eu senti um arrepio subindo pela nuca até a base da cabeça. Meu primeiro impulso foi racionalizar. Algum amigo em comum zoando. Alguém que achou o número antigo e tá brincando. Spam bizarro. Mas se fosse isso, por que mandaria mensagem para um chip que, teoricamente, estava desligado há meses? Eu respirei fundo e escrevi. Como você conseguiu esse número? A resposta veio. Eu nunca perdi. Pausa. Você que deixou o meu celular parado aí. Eu parei de digitar. Aquela frase não fazia sentido. Você que deixou o meu celular parado aí. A pessoa não tinha escrito o celular dele, nem o celular do Lucas. Tinha escrito o meu celular, como se fosse ele. Eu senti o coração acelerar. Meus dedos começaram a suar em cima da tela. Eu escrevi quase sem pensar. Lucas. Demorou um pouco mais dessa vez. 3 pontos apareceram, sumiram, voltaram, até que a mensagem veio. Demorou, hein? É importante você entender uma coisa. Eu não sou a pessoa que acredita fácil em qualquer coisa. Eu não vejo sinal em tudo. Não fico achando coincidência em qualquer barulho, em qualquer sombra. Eu sou cético. Pelo menos, era. Naquela noite, de pé no meu quarto, com um celular que não devia estar ligado na minha mão e uma mensagem que não fazia sentido nenhum, eu senti uma coisa que não sentia desde a infância. Medo puro, não de morrer, não de apanhar, não de perder algo material. Medo de ter que admitir que eu não entendia mais as regras do mundo. Eu digitei, devagar. Isso é alguma piada? A resposta foi instantânea. Você acha que eu brincaria com você depois do jeito que eu fui embora? Minhas mãos começaram a tremer. O jeito que eu fui embora. Ninguém sabia como eu tinha me sentido naquela noite, porque eu não contei para ninguém que eu não tinha ido ao hospital, que eu não tinha visto o corpo, que eu tinha fugido da despedida real. Era um peso que eu carregava sozinho, escondido, e a mensagem parecia saber disso. Isso aqui é alguma automação? Eu pensei. Mensagem programada? Algum aplicativo macabro? Procurei o nome do contato. Nada. Era só um número. Eu apertei o botão de informações. O número era o mesmo de antes do Lucas morrer.
O chip dele, o mesmo que teoricamente estava dentro daquele celular. Só que não tinha como. O chip não tinha sinal. A operadora já devia ter desativado a linha há meses. Mesmo assim, as mensagens estavam chegando. Nos dias seguintes, eu tentei fingir que nada tinha acontecido. Desliguei o celular, guardei na gaveta, fui dormir. Mas toda madrugada, exatamente às 3h17, eu acordava, com ou sem alarme, com ou sem barulho. Eu simplesmente abria o olho e sabia a hora. No primeiro dia, tentei ignorar. No segundo também. No terceiro, eu cedi. Levantei, fui até a gaveta, abri. O celular estava ligado. Na tela, uma nova mensagem. Você não veio me ver. Meu estômago embrulhou. Eu digitei. No hospital? Resposta. Nem no hospital, nem no enterro. Você deixou essa parte para depois, né? Eu sentei na cadeira. A mensagem parecia estar cutucando exatamente o lugar que eu evitava. Eu escrevi. Como você sabe disso? Resposta. Eu estava lá. Você é que não foi. Eu comecei a suar frio. Fechei o chat. Fui nas configurações. Procurei qualquer sinal de aplicativo estranho. Nada. Fui em sobre o telefone. Modelo antigo. Armazenamento quase cheio. Nada demais. Sem aplicativos de automação. Sem nada bizarro. Sem nada que explicasse aquilo. Eu desliguei o Wi-Fi. Desliguei os dados móveis. O celular ficou isolado. Sem conexão. Fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo e torci para que o silêncio voltasse. Quando abri os olhos de novo, uma nova mensagem tinha chegado. Sem internet, sem rede, sem nada. Só o texto, aparecendo como se estivesse sendo escrito ali, na minha frente. Você pode desligar tudo. Isso não é sobre conexão. Meu peito começou a doer. Eu levantei tão rápido que a cadeira quase caiu. Deixei o celular em cima da mesa, virei de costas e fui para a cozinha beber água. Me apoiei na pia, tentei pensar em algo lógico, falha de sistema, bug maluco, algum tempo de resposta atrasado, qualquer coisa. Quando voltei para o quarto, tinha mais uma mensagem. Não adianta fugir para o outro cômodo. A casa toda escuta você. Depois daquela noite, as mensagens mudaram de tom. Não eram mais só acusações, eram íntimas. Falavam de coisas que só eu e o Lucas sabíamos. Do medo que eu tinha de dirigir à noite. Da vez que a gente quase morreu numa estrada porque eu dormi no banco do passageiro e deixei ele dirigindo sozinho por horas. Da promessa idiota que a gente fez, bêbado, numa calçada, de que quando um for embora, vai infernizar a vida do outro para não deixar esquecer. Na hora, a gente riu, brindou com latinha de cerveja quente. Agora, a frase vinha de volta, em texto. Você não falou que queria prova de que existe algo depois. Outra noite. Você não prometeu que se um fosse antes, ia puxar o pé do outro? Outra. Você não vive dizendo que não acredita em nada que não possa ver? A casa parecia encolher ao meu redor. Eu morava num apartamento pequeno, quarto, sala, cozinha americana. Mas à noite, a sensação é que os cômodos diminuíam. As paredes pareciam estar mais perto, e o celular do Lucas, lá na escrivaninha, era como um coração estranho batendo dentro do meu quarto. Eu tentei ignorar, tentei não tocar mais, deixei ele carregando, de cara para baixo, para a tela não brilhar. Mesmo assim, toda madrugada, às 13h17, a luz vazava pelas bordas, e mesmo de costas, eu sentia. Teve uma madrugada em que a coisa mudou de nível. Até então, era só texto, uma barreira confortável. Eu podia fingir que era alguém do outro lado, talvez em outro país, talvez com algum sistema estranho. Texto não tem voz. Texto pode ser lido de 1000 maneiras. Mas naquela noite, eu ouvi. Eu estava deitado, olhos abertos no escuro, completamente imóvel,
tentando não olhar para o relógio, fingindo que se eu não pensasse em nada, nada ia acontecer. Foi quando ouvi o som. Não foi notificação, não foi barulho de casa, foi uma respiração, não a minha, uma outra, um pouco mais rápida, um pouco mais irregular, vindo de algum lugar entre a porta e a escrivaninha. Um som humano, vivo, presente. Eu prendi o ar sem querer, e foi nesse momento que a voz veio, baixa, rouca, quase como se estivesse voltando de muito tempo de silêncio. Abre a gaveta. Eu fechei os olhos com força. Por um segundo, pensei que podia ser minha mente me pregando uma peça, transformando o texto em voz na minha cabeça, até que a voz falou de novo. Você não precisa fingir que não tá me ouvindo. Eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas eu conseguia ver o contorno dos móveis, a fresta de luz da gaveta aberta. Eu consegui movimentar os dedos, devagar. Não sei se era coragem ou desistência. Levantei. Cada músculo do corpo parecia pesado. Fui até a gaveta, puxei. O celular estava ali, ligado. Na tela, uma mensagem nova, como se fosse a legenda do que eu tinha acabado de ouvir. Abre a gaveta. Outra chegou, logo abaixo. Você não precisa fingir que não tá me ouvindo. Na manhã seguinte, eu decidi fazer algo que talvez tenha sido o pior erro da minha vida. Eu decidi testar. Queria provar para mim mesmo que estava ficando louco, porque se eu conseguisse provar isso, de algum jeito, paradoxalmente, seria mais confortável do que aceitar a outra possibilidade. Peguei o celular do Lucas, levei para a sala, liguei a TV no mudo, coloquei o aparelho em cima do sofá e sentei em frente. Olhei para ele como quem encara uma bomba desativada e falei, em voz alta, tá, se é você mesmo, fala alguma coisa que só eu e você sabemos, alguma coisa que não dá para ninguém inventar. Esperei. 1 minuto, 2, nada. Quase ri. Foi um riso nervoso, curto, quebrado. Era isso, eu tô maluco, eu pensei. Levantei para voltar pro quarto. Foi quando o som veio. Plim. Virei. A tela acendeu. Uma mensagem. Só uma frase. O apelido que você me deu quando eu quebrei o braço na 5ª série. Meu coração disparou. Eu não lembrava. Tentei puxar na memória. 5ª série. Braço quebrado. Escada da escola. Nada. A mente travada. Outra mensagem chegou. Você esqueceu. Mais uma. Eu não. De repente, como um estalo, a lembrança veio. Lucas, caído no chão da escola, braço torto, chorando e rindo ao mesmo tempo, dizendo que não sentia direito a mão, que parecia de borracha, e eu, nervoso, tentando fazê-lo rir, chamando ele de boneco de pano. Boneco de pano, aquele apelido idiota que eu usei por uns dias e depois morreu ali. Eu nunca contei pra ninguém. Tava enterrado num canto tão específico da minha memória que eu mesmo quase não lembrava. Mas ali estava, escrito na tela, quase como se as letras carregassem o peso de anos de silêncio. Boneco de pano. Depois desse dia, a dinâmica mudou. O Lucas, do outro lado, começou a descrever coisas em tempo real. Não mais lembranças, não mais passado, presente. Eu ia para a cozinha beber água. Mensagem. Você ainda derrama um pouco na pia antes de colocar o copo na boca. Sempre fez isso. Eu me olhava no espelho do banheiro. Mensagem. Você ainda evita encarar seus próprios olhos por muito tempo. Eu deitava no sofá, passava o feed de qualquer rede social sem nem ver direito. Mensagem. Você continua se escondendo em telas, né? O mais estranho é que a voz, quando surgia, não vinha de dentro do celular, vinha do apartamento, da parede, do corredor, do ar. Às vezes, vinha de trás de mim, como se eu estivesse sendo observado o tempo inteiro, de ângulos que eu não controlava mais. Eu comecei a dormir menos, comer menos, respirar pior, trabalhar no automático. O mundo lá fora continuava igual. Dentro de casa,
A realidade tinha virado outra coisa. Uma noite, cansado de tanta paranoia, eu resolvi fazer algo idiota. Posicionei meu próprio celular num tripé improvisado, apontado para a escrivaninha, e deixei gravando a noite toda. Não o do Lucas, o meu. Queria ver se, em algum momento, eu levantava dormindo, mexia no aparelho, fazia algo sem notar. Eu precisava achar um culpado humano para aquilo. Nem que fosse eu mesmo, em algum estado alterado. De manhã, revi a gravação acelerada. Horas de nada, eu dormindo, me mexendo, virando de lado, levantando uma vez para ir ao banheiro e voltando, até que por volta das 3h17 eu vi a luz da gaveta acendendo sozinha, como se a tela do celular estivesse virada para cima. Eu, na cama, ainda deitado, a gaveta puxando, sozinha. Não parecia estar abrindo fisicamente, era só a luz vazando. A gravação não mostrava a gaveta mexendo, só o brilho aumentando e diminuindo, como se a tela tivesse piscado. Naquele ponto, eu já estava tão cansado que a linha entre bug de câmera e manifestação estava completamente borrada. Eu passei a gravação quadro a quadro. Foi quando percebi um detalhe. Em um dos frames, por uma fração mínima de segundo, o reflexo da luz na tela da TV desligada mostrou algo. Uma silhueta. Alguém sentado na cadeira da escrivaninha. Não era meu reflexo, porque eu estava na cama. Era outra pessoa, cabeça levemente inclinada para baixo, como quem olha para a tela. O contorno era familiar, como se eu estivesse vendo alguém que conhecia muito bem, mas num lugar que ele não deveria estar. A essa altura, você talvez esteja esperando gritos, objetos voando, portas batendo. Mas não foi assim. Não teve espetáculo, teve desgaste, o tipo de cansaço que corrói em silêncio. Eu comecei a evitar casa, ficava até mais tarde na rua, inventava compromissos, passava mais tempo no trabalho, mas no fim do dia, acabava voltando para o mesmo lugar, e o mesmo lugar sempre tinha a mesma pergunta. Toda madrugada, 3h17, uma mensagem. Você tá acordado? Às vezes eu respondia, às vezes não. Numa dessas noites, depois de quase uma semana sem responder nada, eu decidi escrever. Por que você tá fazendo isso comigo? Demorou minutos. Quase pensei que, enfim, o fluxo tinha acabado. Até que veio. Porque você nunca me deixou ir embora. Outra. Você me prendeu aí. Eu li, sem entender. Como assim eu te prendi? A resposta veio em partes, como se ele estivesse pensando junto comigo. Você guardou meu número. Você guardou minhas conversas. Você guardou meu celular. Você continuou lendo nossas mensagens antigas. Você nunca me apagou. Pausa. Você nunca aceitou que eu tinha ido. Eu senti as pernas fraquejarem. Me sentei no chão, o celular pesando na mão. Ele continuou. Tem gente que solta foto no mar. Tem gente que queima carta. Você não. Você montou um altar com um aparelho que não sabe morrer. Eu respirei fundo. Respondi com um pouco de lucidez que me restava. E o que você quer que eu faça? A mensagem demorou um pouco mais que o normal. Quando chegou, parecia final. Me deixa ir. Outra. Para de carregar isso. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão que eu devia ter tomado há muito tempo. Peguei o celular do Lucas, o carregador, as caixas onde ele tinha estado todos aqueles meses. Coloquei tudo numa mochila e saí de casa. Não levei para o lixo do prédio. Não levei para assistência técnica. Não levei para ninguém. Peguei um ônibus, desci longe. Andei até o rio que cortava a cidade. Fiquei alguns minutos parado na beira, olhando a água escura, as luzes da cidade refletindo em fragmentos irregulares. Peguei o celular. Antes de jogar, apertei o botão de ligar. A tela acendeu, sem precisar de senha, sem precisar de toque, direto na tela de conversa. Uma última mensagem apareceu.
bem na minha frente, na mesma hora. Finalmente, eu quase ri. Era um riso nervoso, estranho, mas ainda assim, um riso. Respondi: desculpa. A resposta veio, curta. Nunca foi só com você. Eu não entendi. Escrevi: como assim? A mensagem chegou 1 segundo, antes de eu tomar coragem para jogar o celular na água. Tem mais gente que não consegue soltar os mortos. Outra: eu só fui o primeiro que você decidiu escutar. Foi aí que eu percebi uma coisa que não tinha reparado antes. No canto superior da tela, onde ficaria o nome do contato, não estava Lucas. Não estava o número. Tinha uma palavra só: não lido. Quase como se o contato não fosse uma pessoa, mas um estado, um rascunho de tudo aquilo que a gente se recusa a encarar. Eu respirei fundo uma última vez. Apertei com força o aparelho na mão e joguei. O celular bateu na água com um som seco. Desapareceu rápido, engolido pelas ondas. Fiquei ali, olhando, esperando algum tipo de sinal. Nada. Nenhuma bolha estranha. Nenhuma luz. Nenhuma sensação sobre-humana. Só água, fria, indiferente. Naquela noite, dormi pela primeira vez, sem acordar às 3h17. Acordei com o despertador, às 7 da manhã, num silêncio estranho, pesado, mas comum. Fui trabalhar, voltei. A casa parecia maior, as paredes menos próximas, a escrivaninha, só uma escrivaninha, a gaveta, só uma gaveta. Quase convenci a mim mesmo de que tudo aquilo tinha sido fruto de uma mente cansada, de um luto mal resolvido, de culpa acumulada, até que numa madrugada qualquer, muitas semanas depois, eu acordei. Sem alarme, sem motivo, o quarto estava escuro. Eu virei para o lado, peguei meu celular na mesinha, olhei a hora, 3h17, suspirei. Apenas uma coincidência. Eu estava prestes a virar de novo e voltar a dormir quando ouvi. Plim! Um som de notificação do meu celular. Olhei para a tela. Uma mensagem nova. Número desconhecido. Sem foto, sem nome. A prévia mostrava só uma frase: você ainda guarda o que não precisa? Meu coração disparou. Abri a conversa. Só tinha aquela mensagem. Escrevi com a mão tremendo: quem é? A resposta veio mais rápido do que eu gostaria. Você sabe quem é. Outra. Não a pessoa. O padrão. Eu bloqueei na hora. Bloqueei o número. Desliguei o aparelho. Joguei ele em cima da cama e fui até a cozinha. Abri a torneira. Lavei o rosto. Respirei fundo. Quando voltei para o quarto, a tela do celular estava acesa. Mesmo desligado. Uma notificação. Não de mensagem, de sistema. Um pop-up estranho que eu nunca tinha visto antes, com um texto que parecia ter sido escrito por alguém que me conhecia há muito tempo. Você pode trocar o aparelho, o número, a casa. Enquanto continuar alimentando o que já foi, ele sempre vai achar um jeito de te encontrar. A tela apagou. Dessa vez, o silêncio não pareceu um alívio, pareceu um intervalo, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração por 1 segundo. Eu sentei na beira da cama, olhei para o escuro ao redor e entendi uma coisa que eu vinha evitando desde o começo. Não era sobre o Lucas, nunca tinha sido só sobre ele. Era sobre tudo que eu tinha deixado acumulado dentro de mim. Gente, momentos, versões antigas de mim mesmo, conversas nunca terminadas, despedidas nunca feitas, tudo guardado em caixas, gavetas, aparelhos, pastas, memórias, tudo não lido. Hoje, eu não tenho mais o celular do Lucas, nem o número antigo, nem vestígio físico de nada que pudesse ligar diretamente aquele aparelho a mim. Mas às vezes, quando o quarto está escuro demais e o silêncio é grande demais, eu ainda acordo no meio da madrugada, olho para o relógio, 3h17, e antes mesmo de qualquer som, vem a pergunta, lá do fundo da mente, como se alguém,
ou alguma coisa ainda estivesse insistindo em falar comigo, você vai continuar levando tudo isso com você? Ou vai, finalmente, me deixar ir? Eu não tenho certeza se respondo. Não sei se falo em voz alta, se penso, se só sinto. Mas em noites assim, eu entendo uma coisa que dói admitir. Os mortos não são só aqueles que foram enterrados. São também todas as versões da gente que a gente não deixa morrer. Todas as conversas que nunca terminam. Todos os talvez que a gente insiste em manter. Todos os números que a gente guarda, mesmo sabendo que nunca mais vão ser usados. E, se você não toma cuidado, uma hora eles encontram um jeito de mandar mensagem de volta, nem que seja só para te lembrar que, para seguir em frente, às vezes, você precisa aprender a deixar algumas notificações sem resposta, ou, finalmente, apertar o botão de apagar para sempre. Para histórias completas como essa, se inscreve no canal.